Bom, a ideia de república marca um paradigma, um novo marco na história das civilizações. É a primeira civilização a ter um modelo chamado de república. A palavra vem do latim, res, quer dizer coisa, e públicos é uma mistura das duas palavras, né? Públicos quer dizer povo, coletividade, de todos. Então a República Romana deixa de ser uma coisa exclusiva dos reis e passa a ser uma coisa de todos. A verdade é que a ideia de república é que o poder político deve ser exercido em nome de todos os cidadãos, em nome do bem-estar de todos. Então o governo passa a gerir, a governar um Estado que é patrimônio de todos. O sistema administrativo e o sistema político, de maneira geral, ele visa o bem-estar de todos. É isso que a gente chama de ação republicana. Então, quando um político toma medidas, por exemplo, que beneficie a ele próprio ou a família dele, a gente diz que ele não está sendo republicano. Ou seja, ele não está pensando no bem de todos, na coletividade. Então, ele não está agindo republicanamente. Muda muito essa história, o conceito. Agora, uma coisa é importante: a República Romana não era democrática. E por que não era democrática? Porque o sistema político ainda era censitário. Os direitos políticos, assim como as leis, elas eram diferentes para setores diferentes. Basta lembrar que a sociedade tinha escravidão. E agora, na República, vai aumentar muito o número de escravos. Então, ela não era democrática não só por não ter escravidão, como uma boa parcela da população, a maioria da população, que eram os plebeus, ainda não tinham direitos políticos. Então, quer dizer, patrícios continuavam, mesmo na República, os patrícios continuavam a dominar o sistema político. Ao longo da República, dos quase 500 anos da República, é que eles vão conquistar alguns direitos. A partir de 450 a.C., é que os plebeus vão lentamente conquistando alguns direitos políticos, até o ponto de quase se igualar aos patrícios. Então, o critério de riqueza determina a participação política, ou seja, se fosse patrício, participava da política, e para ser patrício tinha que ser rico. E para ser rico tinha que ser dono de grandes quantidades de terra há várias gerações. Esse era o critério. Então, inicialmente, muda-se apenas o conceito, para futuramente, então, esses direitos serem estabelecidos. É que, assim, a gente estuda a história olhando para trás. Os romanos, eles viviam aquele momento olhando para frente. Então, nós já podemos fazer uma análise da república, atribuindo a ideia de república a coisa pública realmente, a partir das mudanças que a gente verificou a posteriori, que a gente verificou posteriormente. Eles lá ainda não sabiam exatamente tudo que iria acontecer. A vantagem de se estudar a história depois é porque a gente já sabe o final. Eles não sabiam ainda, evidentemente. Então, essa é a estrutura política. Então, vocês vão ver que muda muito aqui. Nós teremos muitos outros cargos, as chamadas magistraturas, e nós teremos, então, no lugar do rei, nós teremos o consulado, que era a mais importante das magistraturas. O consulado também é uma magistratura. E ao invés de ter um presidente, porque quando se fala em república, a gente pensa no presidente. Lá eles não usavam o termo presidente, usava-se cônsul. E eram 2 cônsules. Então, 2 reis. É como a diarquia que existia, por exemplo, lá em Esparta, né? Só que lá eram 2 reis. Aqui nós temos 2 cônsules, que teriam mais ou menos a função de presidente dentro de uma república. Só que o poder do cônsul era dividido, era partilhado com ministros, que aqui a gente chama de magistraturas, que é a mesma coisa. Então, o cônsul divide o poder judiciário, por exemplo, é executado pelos pretores. Os pretores são juízes, basicamente. Os chamados edis, que funcionavam quase que como prefeitos das várias cidades que circundavam Roma. O consulado, de alguma forma, não nomeia exatamente, eles faziam essa nomeação através de eleição do Senado, que forma o poder legislativo, ou seja, o Senado era responsável ainda pela criação das leis, que depois tinham que passar pela aprovação da Assembleia. Ainda dentro da ideia de magistraturas, nós temos os censores. A palavra censor está ligada à censura e também a censo. Ela tem os 2 significados, né? Se vocês pensarem hoje em censo e censura, elas têm a mesma origem, que é no censor. O que faz o censor romano? Primeiro, eles fazem um levantamento da população romana,
contagem da população. Como faz o agente do IBGE quando vai fazer o recenseamento aqui no Brasil? Eles vão de casa em casa, contando quantas pessoas, quantos trabalham, quantos têm acima de 50 anos, quanto tem, entenderam? Então, essa é uma classificação da população. E aqui eles não apenas contavam a população, como também dividiam a população por renda. Né? Olha, se você tem uma renda até X sestércios, sestércio era a moeda romana da época, então você se classifica como patrício, senão você é plebeu, ou escravo se não for livre. E além dessa questão da classificação, da contagem da população, o censor era responsável pela censura mesmo, né, de censurar atos das pessoas, de zelar pela moral, pelos bons costumes romanos, e assim por diante. Então era um cargo importante, haviam vários censores. E depois nós temos os questores cuidam da arrecadação de impostos, podem ser chamados aqui, teoricamente, de tesoureiros, né, que cuida do tesouro, enfim. E, finalmente, lá na base desse poder, nós temos as chamadas assembleias centuriais, ou centuriatas. Presta atenção no detalhe. As assembleias centuriais, elas representavam tanto patrícios como plebeus. É por isso que Roma ganhou esse apelido de república, porque ela passa inicialmente a dar um pequeno poder aos plebeus. Os plebeus podiam participar da assembleia. Só que olha que interessante, essas assembleias, elas eram divididas em grupos de 100 pessoas. Desde que, para poder participar da assembleia, tinha que ser soldado de Roma, tinha que participar dos exércitos, tinha que contribuir para o exército. Então nós tínhamos 95 centúrias plebeias. Então, se cada centúria tem 100 soldados, ou 100 pessoas, no caso, 9.500 pessoas. Ao passo que os patrícios, que correspondiam a um número muito menor da população, eles tinham 98 centúrias, 9.800 votos. Sabe por que as leis não mudavam a favor dos plebeus? Porque sempre elas precisavam passar pela aprovação da Assembleia. E a Assembleia dos patrícios sempre tinha mais votos do que a Assembleia dos plebeus, mesmo que os plebeus fossem maioria da população. Então, era uma república meia boca, vamos dizer assim. E ao longo do tempo ela vai se aperfeiçoar. Né? Então esse poder vai... Os plebeus vão conquistar, vão arrancar a ferro e fogo. Não foi uma coisa que caiu do céu também. Aqui a sociedade, nós temos então uma pirâmide muito parecida com a primeira pirâmide lá da monarquia, mas vocês já vão perceber uma mudança aqui. Nós temos um novo grupo social chamado de equestres. Equestres, cavaleiros ou os chamados homens novos. Esses são alguns poucos plebeus que enriqueceram com a expansão territorial romana. Porque na medida em que Roma começa a conquistar territórios fora da cidade, fora da Península Itálica, isso vai acontecer ao longo dos séculos, o comércio aumenta. E lembrando que quem dominava o comércio eram os plebeus, basicamente, né? No início da história eles eram muito pobres porque o comércio era muito fraquinho. Então Roma começa a crescer, alguns desses plebeus vão enriquecer, muito poucos. Então não imaginem que o crescimento de Roma tenha trazido riqueza de maneira geral aos plebeus. Então são pouquíssimos plebeus que enriqueceram. E esses que enriqueceram, como a sociedade é uma sociedade censitária, quer dizer, ela é baseada na renda da população, então nós temos aqui os chamados equestres, ou cavaleiros, ou ainda homens novos. Os novos ricos, ok? E continuamos a ter um número muito grande de plebeus, os clientes continuam clientes agregados dos patrícios, e um detalhe, o número de escravos vai aumentar bastante. Por que aumenta o número de escravos na fase da República? Porque Roma se expande, e Roma se expande a partir da guerra. Então percebam que essas guerras elas vão produzir prisioneiros, que eram transformados em escravos. Então, durante a monarquia, o número de escravos era pequeno. Basicamente, escravos por dívida. Plebeus, né, que se tornavam escravos. Agora, o número de escravos por prisioneiros de guerra, escravidão de guerra, vai aumentar muito e o número de escravos plebeus vai diminuir. Por quê? Porque eles serão substituídos pelos escravos de guerra. E vai chegar um momento que eles vão criar uma lei para acabar com a escravidão dos plebeus. A escravidão romana ela vai desaparecer. Observem aqui que na pirâmide social de Roma, na República, quanto mais você sobe, mais direitos. Quanto mais você desce, menos direitos. Então, os patrícios tinham muitos direitos, todos os direitos políticos praticamente. Os equestres se tornaram pessoas ricas, embora eles fossem poucos, mas eram plebeus enriquecidos. Os plebeus continuavam sem direito à terra,
né? Eles ainda se dedicavam basicamente ao comércio e ao artesanato. Alguns plebeus tinham poucas terras, poucos plebeus conseguiram realmente enriquecer. Os clientes, que eram agregados dos patrícios, e finalmente os escravos, que estão aqui na base da pirâmide, que não tinham direito nenhum. O escravo em Roma, ele era muito parecido com o escravo, eu digo parecido na forma de tratamento, na forma como ele era tratado, como a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. O escravo era um instrumento de trabalho, ele era uma coisa, como se fosse um touro, um arado, era uma mercadoria que podia inclusive ser comprado e vendido. Muitas vezes eram maltratados. Agora, não era uma escravidão negra. Diferentemente da escravidão moderna, da escravidão da era moderna, não se fez escravidão contra um povo exclusivamente. Quem era escravo em Roma? Quem perdia guerra. Ou até 450, quem fizesse dívida e não pudesse pagar. Mas era uma escravidão contra inimigos de Roma. Então não era exclusivamente contra negros, podia ser qualquer povo, né? Os gauleses, os britânicos, muitos deles se transformaram em escravos em Roma. Gregos, né? Muitos gregos escravos em Roma. Lembrando que Roma dominou todo o território que antes fazia parte do Império do Alexandre Magno. Depois da morte do Alexandre, o império se desfez, enfraqueceu-se e acabou sendo dominado pelos romanos. Então, todo o território grego passou para o domínio dos romanos, século II a.C., durante essa fase aqui da República. Um dos fatos mais importantes, nós temos dois fatos que são muito importantes, dois fatos fundamentais durante a fase da República. O primeiro é o expansionismo. Então, a República é a fase em que Roma começa a conquistar territórios vizinhos, o exército romano cresce muito, se fortalece e tal. Isso vai trazer consequências sérias também para Roma. E o segundo fato importante são as lutas da plebe. Então, o grupo de plebeus começa a entender que eles também, por serem romanos, por serem latinos, eles têm que ter o mesmo direito dos patrícios. E eles, com esse entendimento, eles vão começar, então, a lutar por esses direitos. Então, por exemplo, a questão agrária. As principais terras e terras mais produtivas pertenciam aos patrícios há muitas gerações, talvez desde a fundação de Roma, talvez até antes da fundação de Roma, da cidade propriamente. E os plebeus queriam ter direitos a essas terras também, principalmente as terras conquistadas na guerra. Lembre-se que os plebeus, o grosso do exército romano, os caras que iam na linha de frente para tomar flechada, eram plebeus. Os comandantes eram patrícios. Mas o número de patrícios em relação aos plebeus era muito pequeno. Não daria para fazer um exército de patrícios. Os comandantes, os chamados generais, eram patrícios. Mas os soldados eram plebeus. E o pior é que não ganhavam nada. Eles eram soldados do exército romano sem receber nada por isso. Vejam que é uma coisa meio sem sentido. Depois eles vão se profissionalizar, nós vamos falar disso. Durante a primeira ditadura de Roma, vai ter a profissionalização do exército. Olha só, organização social censitária baseada na terra. Quanto mais terra, mais direitos. Menos terra, menos direitos. Em 494, século V, começo do século V a.C., nós temos essa chamada, talvez, primeira greve conhecida da história da humanidade. Não era bem uma greve, mas foi quase comum. Lembrando que os plebeus eram muito importantes para o exército romano e para os serviços em geral em Roma. Inclusive, muitos plebeus eram agregados dos patrícios. Inclusive, muitos plebeus eram escravos por dívidas, até então. Os plebeus se unem e dizem assim, olha, nós somos maioria, certo? Olha que bacana essa ideia. Nós somos maioria. Se a gente se juntar, cruzar os braços e disser, se não nos concederem direitos, nós não faremos mais nada para Roma, como é que os patrícios vão se virar se eles são um pequeno grupo? E aí eles vão fazer uma fuga estratégica, eles vão se retirar para lá para o Monte Sagrado, chamado Monte Aventino, e vão fazer um retiro por lá, e vão passar vários dias lá no Monte Aventino, se recusam a trabalhar em Roma. E aí os romanos, os patrícios, os dirigentes políticos, o Senado, eles não viram outra opção a não ser conceder aos plebeus alguns direitos. Então vejam, teremos sim uma conquista de direitos dos plebeus, mas essa conquista ela é feita a partir da luta, a partir da ideia que os plebeus têm que eles precisam se juntar porque são maioria. E se são maioria, eles são importantes na sociedade. Só que a sociedade romana não dava a eles essa importância. O que eles fizeram foi mostrar, ao se retirar de Roma para o Monte Sagrado, eles vão mostrar a importância que eles tinham. Estão sentindo falta da gente, né? Então, é só nos dar alguns direitos que a gente volta. Foi mais ou menos isso. Então, como resultado dessa primeira greve geral dos plebeus, dessa fuga dos plebeus, nós temos então a criação
de um tribunal específico, chamado de Tribunato da Plebe, que seria representado por plebeus. 10 plebeus teriam, então, um órgão público, seria uma espécie de magistratura específica dos plebeus. E essa magistratura teria direito de veto sobre as decisões do Senado. Ou seja, se o Senado criasse uma lei que não fosse boa para os plebeus, o Tribunato da Plebe, o tribunal formado por 10 plebeus, poderia vetar essa lei. Vetar quer dizer desaprovar a lei, questionar a lei, fazer que ela fosse reformulada de uma maneira que não fosse ruim para os plebeus. Uma coisa importante, essa foi a primeira conquista real dos plebeus dentro do campo político, o Tribunato da Plebe. As palavras às vezes são um pouco estranhas, né? Tribunato em vez de tribunal, porque ainda se mantém a tradição do latim aqui. Muitas coisas da história romana se mantém a tradição do latim. Essa foi a primeira conquista. Observem a data, 490 a.C., pouco depois do início da República, que foi em 507. Depois nós temos os plebeus eleitos. Isso aqui é muito importante. Eu fiz essa observação aqui para vocês perceberem que o jogo político nunca muda, principalmente dentro de uma república democrática. Os plebeus conquistaram o direito de ter um tribunal especial que os representasse, certo? Mas eles precisavam ser eleitos. E nessa altura, Roma já era uma cidade grande, bastante populosa e tal. Para ser eleito, era preciso ser conhecido. Para ser eleito, era preciso ter algum dinheiro para fazer a campanha, para fazer toda a propaganda da sua candidatura. E, geralmente, para ter esse dinheiro, muitos plebeus se aliavam a patrícios. Patrício dizia assim, você quer um cargo lá no tribunato, eu vou te ajudar na eleição, está aqui o dinheiro e tal. Só que tem um detalhe, se você se eleger, você vai ter que pensar bem quando for votar uma lei, quando for propor uma lei, pense quem te ajudou. Entenderam? Muito embora plebeus se elegessem para o tribunato da plebe, esses plebeus, em geral, eram ligados a interesses patrícios, porque eram os patrícios que financiavam as suas campanhas. Podia um plebeu pobre é quase pleonasmo, porque os plebeus eram pobres, né? Como eu disse, poucos vão enriquecer a partir da expansão territorial. Podia um plebeu que fosse pobre se eleger? A lei dizia que sim, só que na prática eles não conseguiam se eleger. É mais ou menos como hoje. Aqui na República Brasileira, um cidadão pobre pode se eleger? Pode, mas é muito difícil. Porque ele, para se eleger, ele precisa ser conhecido, ele tem que fazer campanha, ele tem que gastar dinheiro. E geralmente esse dinheiro que vem para ele vem de uma grande empresa, vem de um grande empresário. E aí, se ainda assim ele conseguir se eleger, ele não vai trabalhar para a classe pobre que ele representa, ele vai trabalhar para quem financiou a campanha dele. Entenderam? Então esse é o jogo político que infelizmente acontece até hoje. Essa regra não mudou muito, não. Claro que existem exceções honrosas, mas não é a regra é basicamente essa. Então, a primeira conquista dos plebeus, o Tribunato da Plebe, dava aos plebeus direito de participação política exclusiva. Porém, a gente sabe que, na prática, o jogo não era bem esse, né? Os plebeus que se elegiam eram financiados por patrícios e acabavam fazendo o jogo dos patrícios, o que dificultava conquistas jurídicas dos plebeus. A grande conquista vem em 450 a.C. Observem que passa muito tempo. Foram 40 anos depois da primeira conquista, uma vida inteira, é que eles vão conquistar, então, o direito, alguns outros direitos, dentro de um conjunto de leis chamadas Leis das 12 Tábuas. Essa imagem que eu coloquei aqui, ela está até hoje fixada num fórum de Roma, Museu Capitolino, e é uma placa de bronze, que é a placa original, uma das 12 tábuas. Eram 12 tábuas onde essas leis foram escritas. Não mudava muita coisa. O que ocorre é que até 450, as leis romanas eram leis consuetudinárias. O que quer dizer esse palavrão? Eram leis tradicionais, eram leis que todo mundo conhecia, mas elas não eram até então escritas. Os romanos já tinham escrita, mas as leis não eram escritas, eram leis orais, tradicionais e tal. O que se faz com a lei das 12 tábuas é escrever essas leis. Então, pegar todas as leis que já eram do conhecimento dos romanos e escrever essas leis em 12 tábuas de bronze pregadas lá no Fórum Romano. Okay? Por que é uma conquista importante? Porque uma vez que as leis são escritas, elas podem ser melhor interpretadas. Bom, direitos jurídicos iguais entre patrícios e plebeus. O que significa direito jurídico igual? A partir da lei das 12 tábuas, todos os patrícios e todos os plebeus são iguais perante a lei.
quer dizer, diante de um tribunal, diante de um crime, patrícios e plebeus não poderiam ser julgados diferentemente pela condição social de patrício rico ou plebeu pobre, pelo menos na teoria. E só que na questão dos direitos políticos, os patrícios ainda continuavam a levar vantagem, porque o principal órgão político, o Senado, continuava sendo exclusivamente dos patrícios. Para ser senador, você precisava fazer parte de uma ordem social chamada ordem senatorial. Ordem senatorial, você precisava ter pelo menos 800 sestércios de renda anual. Isso só as famílias muito ricas é que tinham. Então, a partir de 800 sestércios, você faz parte da ordem senatorial, você pode ser considerado patrício. Abaixo de 800 sestércios, até 400, você é um cavaleiro, um homem novo. Não podia exercer o poder do Senado. Se a gente lembrar que era o Senado que nomeava os cônsules, que eram os cargos mais importantes, então, quer dizer, os direitos políticos continuam na mão dos patrícios. Os plebeus têm uma conquista importante, que é essa igualdade jurídica, que era uma coisa boa, evidentemente. Vocês vão perceber que aos poucos os plebeus vão conquistando direitos, lentamente. É muito parecido com o que acontece na história recente aqui do Brasil, por exemplo, do mundo, mas aqui do Brasil, quando a classe trabalhadora vai conquistando direitos trabalhistas. O direito de ter o final de semana remunerado. Isso aconteceu na década de 30 aqui no Brasil, na época do Getúlio Vargas. Eu acho que vocês foram alunos meus no ano passado, no ano, vocês devem se lembrar disso, né? A conquista do direito de voto, a conquista das férias, do salário mínimo e assim por diante. Eu gosto de falar do Getúlio, cara, é um dos políticos mais importantes da história do Brasil. Então, eu sempre que posso faço uma alusão a ele, e gosto também de ligar a história do passado, no caso a história de Roma, com a história atual, justamente para vocês perceberem que a nossa história está muito ligada à história dos romanos. Nós temos uma ligação cultural muito forte com a história dos romanos. Vamos ver mais alguns direitos conquistados pelos plebeus. Olha só, isso vai acontecer também, como eu disse, ao longo do tempo. Nós teremos uma série de reformas das leis. Em 445, 450 foi a lei das 12 tábuas. 5 anos depois, 445, lembrando que antes de Cristo a gente conta de trás para frente, né? Então, em 445, nós temos uma lei chamada Lei Canuleia. O nome dessas leis geralmente está ligadas aos seus autores, né? Senadores, tribunos e tal, que propõem as leis. Aqui era um tal de Canuleus. Era um senador que propôs a lei, que levou o nome dele e ficou conhecida como Lei Canuleia. Então, a Lei Canuleia permite o casamento entre patrícios e plebeus. Até então, não era permitido. Patrícios casavam-se com patrícios, plebeus casavam-se com plebeus. Por que isso acontecia? Por aquela questão da herança das terras. Os patrícios casavam entre si porque as terras permaneceriam na família. Terras que já vinham tradicionalmente, há várias gerações, há vários séculos, permaneceriam na mesma família. E melhor ainda, juntavam terras de duas famílias poderosas e eles se tornavam mais poderosos ainda. Se um patrício se casasse com um plebeu, ele ia ter que dividir as terras dele com um plebeu, que era pobre, e isso não era bom negócio. Lembrando que no passado, aliás, isso até pouco tempo, até século XIX era muito assim ainda, os casamentos não aconteciam por amor. O casamento era um negócio, o casamento era um arranjo político. A gente vê muito isso nas monarquias europeias, né, do século XVI, XVII, até do século XVIII, até século XIX. Era muito comum filho de um rei de um país casar-se com a princesa de outro país para unir forças, para fortalecer o seu próprio poder. Muitas vezes os príncipes que se casavam nem se conheciam, eles iam se conhecer no dia do casamento. Então, esses casamentos eram negócios, eram arranjos. Por isso que não tinha casamento entre patrício e plebeu. O aluno fala assim, professor, mas e se um patrício conhecesse uma plebeia e se apaixonasse por ela? Então, essa história de casamento por amor, por paixão, é coisa recente, é coisa da história contemporânea. Naquela época isso não acontecia. E o detalhe, em Roma até 445 era proibido. Depois passou a ser liberado. O fato de ser liberado não significa que passou a acontecer com frequência. Por que houve essa liberação? Veja só, o Canuleus, por exemplo, era um senador patrício. Por que ele fez essa lei? Vocês vão dizer, porque ele gostava muito dos plebeus. Não, porque ele era um cara esperto. Nessa altura já havia em Roma alguns plebeus enriquecidos, que agora eram chamados então de cavaleiros, homens novos e tal.
os novos ricos. E muitos patrícios que tinham nome, que tinham fama, que vinham de famílias muito tradicionais, só tinham o mesmo nome e a fama. E muitas vezes as suas terras já não produziam mais, eles tinham muita terra, e isso dava a eles a condição de patrício. Mas as terras já não eram produtivas, então eles estavam decadentes. Olha só o que fazem com essa lei. O patrício decadente procurava algum plebeu, alguma plebeia, né, de uma família de plebeus que enriqueceu, e ele empresta a essa família o nome dele, né, num casamento arranjado. A família de plebeus ganha o nome do patrício e o patrício ganha o dinheiro do plebeu. Ou seja, um acordo ali que satisfazia os dois grupos. Mas geralmente esses casamentos aconteciam entre patrícios e plebeus enriquecidos, que correspondia a menos de 1% do geral dos plebeus em Roma. Bom, em 367, olha, então passou muito tempo aqui, né, 80 anos quase, em média, nós teremos uma nova lei, chamada Lei Licínia, ou Licínia Sextia. Essa Lei Licínia Sextia, ela na verdade é um conjunto de leis, não é apenas uma. Prestem atenção como é que os plebeus vão ganhando direitos aqui. O que determinava as leis licínias? Primeira coisa, todas as terras conquistadas em guerra, e agora elas serão muitas a partir da República, a partir do século IV, século III, século II a.C., Roma vai se expandir muito. Roma vai se transformar no maior império do mundo, né, no maior território do mundo, da história. Então, essas terras conquistadas, dizia a lei, terras conquistadas eram chamadas de ager públicos, ou terras públicas, porque elas foram conquistadas pelo exército romano. Essas terras deveriam ser divididas entre patrícios e plebeus, principalmente os plebeus que participavam do exército, principalmente os plebeus que ajudavam nessas conquistas. Então, a lei dizia que as terras conquistadas deveriam ser divididas entre patrícios e plebeus. Uma coisa é a lei dizer, outra coisa é essa divisão acontecer de fato. Por quê? O que acontece aqui? Roma não tinha um exército imperial, como a gente pode chamar, um exército nacional. Os exércitos romanos eram exércitos particulares de patrícios ricos. Então, o patrício rico, que ele pudesse pagar, que ele pudesse organizar, enfim, que ele pudesse sustentar. Inicialmente, os soldados não ganhavam nada, apenas eram sustentados. Se ele pudesse armar um grupo grande de plebeus e até mesmo de patrícios e comandar esse grupo, ele tinha um exército particular dele, se tornava um grande general. Todas as conquistas que ele fazia para Roma, as terras, teoricamente, eram de Roma, mas eram administradas por esse general. Então, ele se tornava um administrador do ager públicos. Se esse general fosse generoso, ele poderia distribuir terras entre os plebeus. Então, a lei permitia que as terras fossem, o ager públicos, as terras conquistadas, fossem distribuídas entre os plebeus. Mas, na prática, isso não acontecia. Você tinha um ou outro general que realmente dividia terras conquistadas com os plebeus. Um desses generais chamava-se Caius Július César. Famoso Júlio César, nós vamos falar dele ainda mais adiante. Mas eram poucos os que faziam isso. O que vai acontecer na prática é uma concentração de terras nas mãos dos generais. Esses generais vão se tornar muito poderosos. E vocês vão perceber que, lentamente, o poder político em Roma vai passando para a mão desses generais. Nós teremos uma militarização do poder político em Roma. Tá? Isso vai acabar descambando num poder imperial, onde o principal mandatário vai ser um grande general. Então, Júlio César, Otávio Augusto. Vamos falar disso para frente. Talvez a decisão mais importante das leis licínias seja o fim da escravidão por dívida. Ou seja, nenhum romano poderia mais ser escravizado. Por que essa lei foi criada? Porque já havia em Roma um número significativo, um número muito grande de escravos prisioneiros de guerra, fruto das conquistas. Então já não havia mais a necessidade da escravidão por dívidas. Daí a lei licínia liberta o escravo por dívida. Acaba, perdoaram todas as dívidas de quem devia e era obrigado a ser escravo por isso. E a partir de 367, nenhum romano, patrício, plebeu, nenhum romano poderia ser considerado escravo por dívida. E outro detalhe dessa lei licínia, tudo isso é um conjunto de leis, como eu disse, é que um dos cônsules, eram dois cônsules, né? O principal cargo da magistratura era o consulado. Um dos cônsules deveria ser plebeu. Um cônsul patrício, um cônsul plebeu. Ou seja, um dos cônsules não precisava ser rico, ele podia ser pobre. Novamente, para ser eleito cônsul, precisava ser conhecido, precisava ser famoso, precisava ter patrocínio.
e geralmente patrocinavam alguém que depois fazia o jogo dos patrícios. E uma última lei aqui, a chamada Lei Hortência, já do século III a.C., é a chamada Lei dos Plebiscitos. Plebiscito é consulta pública. Então, sempre que tinha uma lei polêmica, que fosse mexer com a estrutura da cidade, ou que fosse mexer com aspectos importantes da sociedade, essa lei tinha que passar por uma consulta pública, como se fosse uma votação geral. E as decisões tomadas pelas assembleias tinham que ser respeitadas, por isso que é chamado de deliberativo. Deliberar é tomar decisão. Vejam que aqui nós estamos no século III a.C., então a Lei Hortência, nesse caso, ela já muda um pouco a estrutura legislativa, a estrutura de como fazer as leis. Então não bastava mais o Senado escrever a lei, o Senado continuava dominado pelos patrícios ricos, pelo menos 800 sestércios, né, para fazer parte da ordem senatorial. A lei não era só feita pelos patrícios e aprovada pelas assembleias de soldados, assembleias centuriais. Ela precisava também passar. Isso acontecia geralmente com leis importantes. As leis ordinárias, as leis do dia a dia, nem tanto. Mas as leis muito importantes, elas precisavam passar pelo plebiscito. Eu vou dar um exemplo para vocês de plebiscito que aconteceu no Brasil. A nossa República Brasileira atual, ela prevê também a consulta pública, o plebiscito. Nós tivemos 2 plebiscitos recentemente, anos 90 para cá. Um plebiscito foi para definir se o Brasil continuaria a ser república ou se o Brasil voltaria a ser monarquia. Vocês não sabem dessa história, mas nós já tivemos isso aqui, recentemente. Eu participei, inclusive, desse plebiscito. Foi nos anos 90, não me lembro exatamente o ano, 91, 92, uma coisa assim. Se os brasileiros queriam que o Brasil continuasse a ser uma república ou se o Brasil voltaria a ser monarquia. Teve essa consulta como se fosse uma eleição. Ganhou, evidentemente, república, graças a Deus, né? E nós tivemos, mais recentemente, ainda um outro plebiscito sobre a questão do armamento. Se os brasileiros seriam a favor da liberação de armas para a população, se os brasileiros seriam contra. A maioria da população votou contra o armamento, né, para restringir o porte de arma, a posse de arma. Enfim, outra decisão bastante inteligente dos brasileiros. Por isso que o Brasil hoje é proibido o cidadão andar armado. O governo atual está tentando reverter essa lei. Seria interessante fazer um plebiscito, né, para que a maioria da população realmente decidisse. Veja que é diferente, o plebiscito é diferente de uma eleição, porque a eleição é para eleger alguém. O plebiscito é para votar, para que o povo dê a sua opinião direta sobre uma lei importante. Imagina que uma lei sobre armamento seja uma lei muito importante. Então é interessante fazer essa consulta pública, fazer o plebiscito. Já que na nossa democracia, voltando um pouquinho aqui ao estudo da Grécia Antiga, a nossa democracia ela não é direta, é uma democracia indireta. Nós votamos os deputados e senadores e é eles que decidem. Agora, quando a lei é realmente muito importante, a nossa Constituição prevê um plebiscito, prevê uma consulta pública. Isso é coisa dos romanos. Então, isso aqui é coisa que nós herdamos politicamente, assim como herdamos a República, a forma de fazer política, de ter as casas legislativas, as casas executivas. Então, tudo isso já para vocês entenderem um pouco dessa herança romana, herança política romana nos dias de hoje. Consequências das reformas legislativas. Então, o que mudou com a criação dessas novas leis? Fim da escravidão por dívidas, ok? Então, nenhum romano poderia mais ser escravo. Como conseguir novos escravos? Uma saída seria a expansão, né? Seriam as conquistas militares, as conquistas de terra fora de Roma. Então, a República é marcada também por esse expansionismo, por muitas guerras e tal. O expansionismo agradava aos patrícios porque significava mais terras e mais escravos. Quanto mais conquistas, mais terras. Quanto mais terras e mais conquistas, mais escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Agradava a classe dos equestres, que é a classe dos cavaleiros, homens novos, os plebeus enriquecidos, porque abria novas possibilidades de comércio. As rotas do Mediterrâneo, que até então eram dominadas por um povo que vivia aqui nessa região norte da África, um povo de origem fenícia, são chamados cartagineses. Então, os cartagineses, Cartago era uma importante colônia fenícia aqui no norte da África. Onde fica a Tunísia hoje? Eles dominavam praticamente o comércio do Mediterrâneo. Os romanos, então, vão criar um grande projeto chamado de Mare Nostrum. Mare Nostrum é um termo em latim que significa nosso mar. Mare Nostrum seria o Mediterrâneo. Então, esse projeto de expansão, chamado Mare Nostrum, significava tomar as terras dos cartagineses, vai acabar gerando uma guerra, chamada Guerras Púnicas. Púnica por quê? Porque os cartagineses eram chamados pelos romanos de punis.
são os fenícios. Fenício vem de fênix, como eles eram chamados, ou púnicos. Daí as guerras púnicas. Beleza? Então, o projeto Mare Nostrum significava um projeto militar para poder tomar dos cartagineses essas terras. E isso vai realmente acontecer. Agradava aos plebeus, por conta daquela lei do agir públicos. As terras conquistadas deveriam ser repartidas entre os patrícios e os plebeus. Como vocês sabem, na prática não era bem isso que acontecia. Aqui nós temos uma imagem interessante de uma das chamadas guerras púnicas. Foram 3 guerras, né? Elas vão de 264 até 146 a.C., entre romanos e cartagineses. E esse quadro lindo aqui, eu acho fantástico esse quadro, ele representa a Segunda Guerra Púnica. Essa Segunda Guerra Púnica, ela vai de 218 a 201 a.C., e ela foi comandada por um general cartaginês chamado Aníbal, que ao invés de usar cavalos no seu exército, ele usou elefantes, porque eles precisavam fazer uma longa marcha sobre os Alpes ali, sobre as montanhas geladas do norte da Itália, e somente os elefantes tinham resistência para isso. E vocês sabem que nessa Segunda Guerra Púnica, os cartagineses deram muito trabalho aos romanos, eles chegaram muito próximo de dominar a cidade de Roma mesmo. Chegaram a invadir a parte norte da Itália, ali a região conhecida hoje como Vêneto, né? Eles dominaram praticamente toda a região norte da Itália, e quando eles se aproximavam da capital, prestes já a tomar a capital, os romanos usaram uma estratégia, dividiram os exércitos e resolveram atacar Cartago, que era a capital da colônia fenícia no norte da África. E aí então o Aníbal teve que recuar para ir lá defender Cartago, quer dizer, de atacantes eles tiveram que partir para a defesa para não ter a sua cidade tomada. Então nós temos a Primeira Guerra Púnica, vai de 246 a 241, os atritos começam em 264, mas as primeiras batalhas começam em 246, um pouco depois. Então, nessa Primeira Guerra Púnica, a disputa é pela Sicília, que fica ali, uma ilha que fica no sul da Itália, que era dominada pelos cartagineses. E os italianos vão tomar não só a Sicília, como a ilha de Córcega e a região da Sardenha. Todas essas regiões do sul da Itália eram dominadas pelos cartagineses. Então, Primeira Guerra Púnica. Na verdade, todas as 3 guerras foram vencidas pelos romanos. Na segunda é que os cartagineses deram trabalho realmente, né? A Segunda Guerra, que é essa que eu disse, ela vai de 218 a 201, comandada pelo general Aníbal. E a partir daqui, a partir dessa Segunda Guerra Púnica, tem uma coisa engraçada, um fato engraçado, que um senador romano chamado Catão, ele, todos os dias que ele discursava no Senado, ele começava o discurso dele dizendo: delenda est Cartago, Cartago seja destruída. E quando ele terminava o discurso, ele dizia novamente: delenda est Cartago, Cartago seja destruída. Porque ele dizia: não basta vencer os cartagineses, nós temos que destruir Cartago. Destruir Cartago para que eles não, porque senão eles vão se recuperar e eles vão voltar novamente a atacar. E com base nesses discursos de Catão, nós teremos a Terceira Guerra Púnica. Essa guerra ela foi comandada por um general romano chamado Cipião, ou africano, ele que comanda os exércitos romanos, e aí sim eles vão atacar mesmo a cidade de Cartago, que era a capital do império ali dos fenícios, e vão destruir a cidade. A cidade vai ser completamente arrasada, o solo da cidade vai ser salgado para que ali não se produzisse mais nada, né? Tinha essa história de derrubar a cidade e salgar o chão. E muitos desses cartagineses, os que não morreram, foram levados como escravos para Roma. Então, o resultado das guerras púnicas é um completo domínio dos romanos sobre o mar Mediterrâneo, o chamado projeto do Mare Nostrum. Então, é claro que essas 3 grandes guerras, elas não duraram todo esse período, que dá um pouco mais de um século, né? 120 anos mais ou menos. Foram 3 batalhas, 3 grandes guerras, com muitas batalhas, dentro desse período. Então, vitória final dos romanos, Cartago é arrasada e dominada por Roma. Passa a fazer parte do território romano. Falando no grande exército romano, uma coisa muito interessante, eu sei que vocês gostam muito de história em quadrinho. Tem uma historinha muito legal dos gauleses. Vocês já devem ter ouvido falar de Asterix, Obelix, já, né? Então, nós temos nós temos um quadrinho, né, um gibi do Asterix e Obelix, que é escrito por 2 grandes escritores e desenhistas italianos, chamados Uderzo e Guccini. E eles contam a história do exército romano quando eles vão tentar dominar a Gália. Gália é a França hoje, noroeste da Itália. Faz fronteira praticamente ali com o norte da Itália.
esse povo, né, os chamados gauleses, na história tradicional, eles foram dominados pelo exército do Júlio César. Na história real, a Gália passou a ser colônia romana. Mas nos desenhos, na história em quadrinho, havia uma aldeia dos gauleses, que era a aldeia onde vivia o Asterix. E esses gauleses do desenho, da historinha, eles eram muito fortes, porque eles tinham lá um druida, né, uma espécie de feiticeiro, de mago, que fazia uma poção milagrosa, que dava a eles muita força, eles ficavam praticamente invencíveis. Um desses gauleses era o Asterix, que era um cara extremamente inteligente, baixinho, bigodudo e tal. E o outro era o Obelix, que era um sujeito gigante de 2 metros de altura, que quando era criança caiu no caldeirão da poção e ele adquiriu uma força descomunal, tipo Hércules, alguma coisa assim. Na história em quadrinho, o exército do Júlio César eles vencem toda a Gália, menos a aldeia do Asterix. Eles vão oferecer uma resistência atroz ao exército do Júlio César. É claro que isso não aconteceu de verdade, mas é muito interessante porque lendo a história em quadrinho, a gente aprende muita coisa sobre os romanos. E é claro que é uma sátira, né? O Dercy e Guttini, eles fazem uma piada com os romanos, sempre ridicularizando os romanos, os gauleses sempre vencendo as encrencas que acontecem ali. É muito legal. Eu acho que deve ter na internet, em PDF, caso eu tinha uma coleção de revistas. Eu tinha todas as revistas do Asterix e Obelix, mas é muito legal, vale a pena, tá, gente? E existem desenhos animados também, acho que até filme eles fizeram, né, sobre o Asterix e Obelix, contando partes dessa história. Olha só, como é que era formado o exército romano. Lembrando que não havia um exército em Roma, haviam vários exércitos. Cada general romano tinha o seu próprio exército. Mas essa é a formação básica de um exército, a chamada legião. Os legionários são soldados, né? Os centuriões fazem parte da centúria, a legião é o conjunto completo, né? Então, a centúria é formada por 100 soldados. O grupo de 6 centúrias forma uma corte, e o grupo de 10 coortes forma uma legião. Então, alguns desses generais chegavam a ter 10, 20 legiões. 10 coortes seriam 6.000 soldados. Alguns desses generais chegavam a ter 100 mil, 200 mil soldados. Tinham exércitos muito poderosos, realmente. E aqui, as armas que eles usavam, que era basicamente o arco, a flecha, o escudo, armaduras. Aqui uma formação, nesse quadro aqui, uma formação do exército, né, que eles chamavam de tartaruga, onde eles formavam um batalhão totalmente protegido pelos escudos de bronze, né, que protegiam totalmente contra lanças e flechas. Aqui também, olha, né, o batalhão exterior blindando praticamente os soldados que estão na parte de dentro. E eles tinham muitas estratégias, né? Roma se tornou praticamente invencível, principalmente por conta das estratégias que seus exércitos usavam. E muitas dessas estratégias foram copiadas dos gregos, principalmente lá do Alexandre Magno. Lembrando que Roma dominou o território grego no século II a.C. E eles adquiriram muitas dessas técnicas de guerra dos próprios gregos. Outras eles desenvolveram. Aqui nós temos um mapa das principais batalhas, das guerras púnicas, o território que os romanos acabaram conquistando, né, para formar aqui todo o Império Romano. Essa aqui é a parte do general Aníbal, ele sai aqui de Cartago, passa aqui pelo norte da África, atravessa aqui em barcos, entra pela Ibéria, que também era província dos romanos, e entra pelo norte, atravessa aqui os Alpes, né, que é essa parte norte onde tem as montanhas, e entra pelo norte da Itália, quase chegando a Roma. Eles não chegaram a ameaçar totalmente o poder em Roma, porque aí os italianos, o que eles fizeram? Os romanos eles vieram pelo sul e atacaram Cartago, obrigando Aníbal a voltar para Cartago para poder defender a cidade. Aqui alguns mapas para vocês entenderem melhor essas conquistas. Então percebam que o território, a parte em verde é a parte dominada. Ela vai praticamente passar toda para os romanos. Isso aqui é século II. Lembrando que Roma vai ainda expandir muito mais. Eles vão conquistar basicamente todo o território europeu, pelo menos o território oeste europeu vai ser conquistado pelos romanos, o norte da África todo, boa parte dos impérios orientais, como o Império Persa. O Império Persa já havia caído sob o domínio do Alexandre Magno. Depois o Império do Alexandre Magno vai ser tomado pelos romanos, depois da morte do Alexandre, evidentemente. Então, região da Mesopotâmia, o Egito. Na história da dominação romana com o Egito, sobre o Egito, tem a história do romance do general Júlio César com a rainha do Egito, chamada Cleópatra. Depois o Marco Antônio com a Cleópatra. Eu vou explicar tudo isso para vocês depois. Então, olha só.
Consequências do expansionismo. É claro que Roma mudou muito da antiga Roma, do Rômulo, da monarquia. Roma agora tinha uma cara totalmente diferente. Era uma pequena cidade, uma pequena fortificação que se transformou num grande império que dominava praticamente todo o mar Mediterrâneo e todo o território ao redor do mar Mediterrâneo. Daí a ideia de Mare Nostrum. É claro que essas conquistas militares, elas trazem muitas consequências para Roma. Então, primeiro, a formação de latifúndios. O que são latifúndios? São grandes propriedades de terra, imensas propriedades. Às vezes um país inteiro, né, um reino inteiro que foi conquistado era entregue para o domínio, para a administração de um general. Então isso é um latifúndio, é uma fazenda gigantesca, é uma quantidade de terra imensa. Então começam a surgir generais muito poderosos dentro de Roma, porque eles administravam. As terras, teoricamente, eram terras romanas, mas o que importava é que quem comandava essas terras, geralmente os grandes generais. Generais latifundiários tornam-se patrícios. É verdade que a maioria dos generais já eram patrícios de origem, mas eles vão se tornar patrícios muito poderosos, e alguns deles vão passar a fazer parte do Senado. Nós vamos ter uma militarização da política. Muitos dos senadores romanos serão generais. Percebam que a política romana ela caminha para um poder militar, que vai ser caracterizado depois no Império. Aumento considerável da escravidão, os prisioneiros de guerra. Todas essas conquistas, é fácil perceber isso, né? As conquistas trazem também um povo que foi derrotado, eles se transformam em prisioneiros. É claro que não eram todos levados para Roma. Eles levavam apenas aqueles que eles quisessem levar. Muitos ficavam nas terras conquistadas para ser escravos lá nas terras conquistadas, para trabalhar lá, para produzir lá para Roma. Nem todas as áreas conquistadas eram transformadas em escravos. Alguns continuavam livres. Roma tinha essa história de dividir os colonos, dividir as áreas conquistadas para governar melhor. Algumas áreas eram totalmente incorporadas ao Império Romano, ao território romano. Outras áreas eram transformadas apenas em províncias romanas aliadas de Roma. Quer dizer, eles tinham que pagar impostos a Roma, mas eles mantinham a administração livre. Mas eram dominadas militarmente, né, no caso por Roma. Se vocês lembrarem das aulas sobre imperialismo do século XIX, do ano passado, vocês vão lembrar um pouco disso. Tem uma semelhança. Nem todas as colônias que os europeus criaram na África no século XIX eram dominadas politicamente. A maioria delas mantinha uma independência política, porém eles eram obrigados a se submeter economicamente aos países europeus, produzindo apenas o que interessasse para a Europa, comprando produtos europeus, permitindo a instalação de empresas multinacionais europeias. Estou falando do século XIX, tá, gente? Lá na Roma Antiga, o que acontecia? Algumas províncias eram tomadas realmente, passavam a ser administradas por generais romanos. Outras províncias mantinham uma certa liberdade e eram considerados aliados de Roma. Por que os romanos faziam isso? Estratégia. Ao tratar de maneira diferente as várias áreas conquistadas, os romanos evitavam a união entre eles. Imagina se todos esses povos que foram dominados pelos romanos decidissem se juntar contra os romanos. A Roma não daria para saída. Eles dominavam quase que o mundo inteiro. Então, para alguns, eles davam alguns privilégios, alguns direitos, para outros não. Então, ao invés de ficar com raiva de Roma, aquele povo que tinha menos direito ficava com raiva do outro que tinha mais direito. Ambos eram dominados. Mas por que eles têm mais direito que nós? E aí eles se tornavam inimigos entre si. É o chamado dividir para governar. Roma criou essa ideia. O governador do estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo atualmente, ele faz isso com os professores. Para evitar que todos os professores se juntem numa grande greve estadual, ele divide os professores em categorias. Alguns têm mais direitos, outros têm menos direitos. Efetivos têm mais direitos, categoria O tem menos direitos. E assim, quando tem uma greve, o pessoal fica brigando entre si. Categoria O não pode fazer greve, senão é demitido. Aí os efetivos ficam com raiva do categoria O, que não vai lá participar da greve, e cria-se uma divisão entre nós. E assim o governador fica mais tranquilo. Olha só que coisa curiosa. Eu disse para vocês que as conquistas romanas trouxeram enriquecimento para a plebe. Mas vocês devem se lembrar também que eu disse que para alguns plebeus, poucos plebeus, a maioria dos plebeus empobreceram ainda mais. E por quê? Porque junto com as conquistas vem um número de escravos muito grande. Muitos plebeus que trabalhavam nas terras dos patrícios, como clientes, por exemplo, como agregados, eles vão perder esse emprego, vamos dizer assim.
Porque todos os trabalhos remunerados, que antes eram remunerados aos plebeus, agora passam a ser feitos por escravos. Então, um número muito grande de escravos acaba desempregando os plebeus, mesmo no comércio. Muitas atividades comerciais passam a ser feitas por escravos. O escravo romano não era só o escravo da terra, o trabalhador rural. Tinha escravo de toda a qualidade que você puder imaginar. Tinha escravo cantor, tinha escravo músico, tinha escravo pintor, tinha escravo médico, porque eles eram povos conquistados em guerra, entenderam? E eles muitas vezes exerciam essas mesmas funções. Era assim na Grécia Antiga também. Tinha os escravos que eram os pedagogos, né, que zelavam pela educação dos filhos dos seus donos, né, dos seus amos. E em Roma sim, também. Então, o número excessivo de escravos acaba provocando uma falta de empregos, tanto no campo quanto na cidade. Muitos desses plebeus que viviam nas terras dos patrícios, eles vão migrar para a cidade. Teremos um verdadeiro êxodo rural entre o século II e o século I a.C. O número de habitantes da cidade de Roma vai aumentar significativamente. E um problema, esses plebeus não tinham o que fazer em Roma. Eles não tinham trabalho na cidade, na zona urbana. E isso vai acabar gerando uma legião de desempregados, de pessoas que não tinham realmente o que fazer, vivendo de doações, mendigando, pedindo esmolas mesmo. Então, na verdade, as conquistas territoriais dos romanos, elas foram muito boas para os patrícios, para os grandes generais e para alguns dos comerciantes, dos chamados cavaleiros, equestres e tal. Mas para a maioria dos plebeus não foi bom. Aumentou o desemprego porque aumentou muito o número de escravos. Okay? Essa grande população ociosa vivendo em Roma vai acabar provocando uma série de revoltas. Detalhe, na República Romana, nas leis romanas, havia uma regra que dizia que quando Roma estivesse sob ameaça, se houvesse assim uma crise interna ou mesmo uma ameaça externa, para poder manter a liberdade de Roma, o Senado poderia nomear um ditador. O ditador ele exerceria o poder em Roma com mãos de ferro, né, com poder absoluto, comandando os exércitos, inclusive. Geralmente esse ditador era um grande general, e ele teria um mandato de 6 meses que poderia ser renovado para 1 ano, no máximo. E na próxima aula nós vamos retomar a partir daqui, a partir da crise da República, e nós vamos falar então dessa fase conhecida como ditadura. Teremos 2 ditadores famosos. Um se chama Caio Mário, e outro chama-se Cornélio Sila, ou Sula. Cornélio Sila e Caio Mário serão os 2 primeiros ditadores. E nós vamos começar a próxima aula falando de uma coisa muito interessante, que é a primeira tentativa de reforma agrária da história. Reforma agrária é a divisão de terras, né, dos ricos para os pobres, que existe hoje praticamente no mundo todo. Então isso começou em Roma também. Na verdade não começou, tentaram fazer isso e acabou não dando muito certo.